presidente Lula disse hoje que o governo vai fazer as mudanças necessárias para quem ganha até 2 salários mínimos por mês ficar fora da tabela, ficar isento de pagar o imposto de renda pessoa física. Por quê? O que aconteceu? O Lula já tinha prometido que ia fazer isso. Houve um reajuste dessa faixa de isenção da tabela no ano passado, depois de muitos anos. O último tinha sido em 95. O presidente Lula fez essa alteração na tabela, mas com o aumento do salário mínimo, o pessoal que ganha até 2 salários voltou a pagar o imposto de renda. Então diz Lula que vai ajustar isso para que essa disparidade não volte a acontecer. Professor Walter, é uma confusão danada, criaram uma taxa, um desconto mensal de R$ 528 na fonte para evitar que pessoas que ganham acima de 2.600 ou até 2.600 ou alguma coisa aí, paguem imposto de renda e voltem para a faixa de tributação. Na prática, eu queria que o senhor explicasse, como se todos aqui fôssemos alunos do primário, o que isso significa. Quem vai pagar imposto de renda e quem não vai? Na verdade, primeiro boa noite a todos e a todas. Na verdade, o que nós temos é o seguinte, né? Eu tenho uma tabela de imposto de renda que ela é progressiva. Existe uma faixa embaixo que é isenta. Essa faixa seria aquela faixa, digamos, que não tem capacidade contributiva, ou seja, ele não tem a possibilidade de pagar tributo, tendo em vista a renda que ele recebe. É para isso que serve essa primeira faixa isenta. Na verdade, seriam aqueles que realmente não devem ser tributados, porque já são tributados no consumo e não devem ser tributados na renda. Se nós pegarmos, como você muito bem lembrou, a tabela do imposto de renda, que não reajusta valor real desde 95, esse valor da faixa de isenção seria algo muito próximo a R$ 5.000, segundo o Unafisco. E, aliás, uma promessa do presidente da República, lá na campanha, de que chegará a isso, que nós esperamos. O que ele prometeu agora é quase que algo meio automático, porque na medida em que ele previu na lei orçamentária o aumento do salário mínimo, ele vai só ajustar a tabela para que aqueles que já não pagaram ano passado, por conta daquele pequeno ajuste da tabela, continuem não pagando, ou seja, estejam na faixa de isentos. Mas nós estamos muito longe de fazer justiça fiscal com a tabela do imposto de renda da pessoa física. Professor, essa promessa de campanha do Lula de isentar quem recebe até R$ 5.000 voltou à pauta essa semana, foi tema de embates, né, calorosos de apoiadores e opositores do governo federal, quando a pauta é justamente essa isenção. O presidente atualmente não consegue isentar nem os 2 salários mínimos, tá? Nesse enrosco aí, jogou na mão do Haddad essa isenção. O Haddad hoje, até ao receber a imprensa, perdeu um pouco a paciência, falou que tá vendo como faz isso, como resolve. É mais um espinho na costela do governo federal. É mais uma polêmica, mais uma batata que eles estão assando aí. Eu queria saber, em termos práticos, primeiro, o que precisa acontecer para que esse contribuinte que recebe até 2 salários mínimos entre na faixa da isenção? Como é que é essa tramitação? E segundo, os impactos dessa isenção nos cofres públicos, como é que fica isso mais para frente? É possível, é factível até chegar nos 5.000 para o governo federal? A gente aí tem 2 questões, uma mais simples, em tese mais simples, e a outra mais complicada, que leva aí toda a nossa discussão atual, né? Porque a nossa discussão é muito mais complexa. Para o nosso mundo do dia a dia, em tese, basta o presidente da República editar uma medida provisória ou o Congresso aprovar um projeto de lei que reajusta a tabela do imposto de renda. O reajuste da tabela do imposto de renda tem que ser através de lei ou de medida provisória, que é uma lei provisoriamente até o Congresso, tem força de lei até o Congresso votar. Então, em tese, a solução está aí. Só que o problema é mais fundo. Na medida em que eu aumento a faixa de isenção, eu diminuo a capacidade de arrecadação. E nós voltamos ao nosso grande problema, que é o problema do equilíbrio fiscal, que é o que nós estamos discutindo desde o ano passado. O ministro Haddad promete o déficit zero, busca fontes de custeio, porque, veja, nós estamos até agora discutindo aumento de arrecadação e nós não discutimos
melhoria do gasto público. Equilíbrio fiscal significa, posso até tentar subir a arrecadação, mas eu preciso também equilibrar a despesa. No meio dessa confusão, eu tenho uma discussão histórica do Congresso cada vez mais aprisionando o Executivo através das emendas parlamentares do orçamento. Então, a fórmula para fechar tudo isso é extremamente complexa, ou seja, toda vez que o governo, de alguma forma, reduzir a tributação de alguém, se ele prometeu déficit zero, ele vai ter que ou reduzir gasto ou achar uma nova fonte de custeio. Essa é a grande discussão do Brasil, aliás, nos últimos, pelo menos, 12 meses. É como equilibrar as contas públicas, né? Então, o que parece tranquilo na nossa cabeça aqui, de discutir a tabela do imposto de renda, e, aliás, muito justo, como eu disse, ainda é uma faixa muito baixa, deveria ter mais isenção, porque é óbvio que uma família que ganha uma renda de R$ 2.500, R$ 2.600 não tem capacidade contributiva para pagar imposto. É óbvio que isso é uma injustiça, mas o problema é muito mais complexo por conta da nossa péssima qualidade dos gastos públicos e da arrecadação que já chegou no seu teto. E a conta chega sempre no lombo da classe média, né? Que é quem fica nessa faixa aí, perto dos R$ 5.000 até perto e porque dos é o mais fácil de R$ 3.000. arrecadar. Então, quando aperta a conta, o governo vai na classe média. O problema é que quando você tributa muito a classe média, você inibe consumo e inibe a economia do país. Professor, o senhor citou o Unafisco aí, num dado que o senhor trouxe, e eu tinha visto que o Sindifisco também fez um levantamento um tempo atrás, que a defasagem nessa faixa de isenção ela pode ser de quase 150%, que daria mais ou menos esses 4.900 aí que o senhor citou, e deixaria fora da faixa de isenção mais de 29 milhões de contribuintes que deveriam não pagar imposto. Essa conta faz sentido? É esse número mesmo que nós estamos falando? É esse número, né? É essa faixa dessa nossa classe média, média-baixa, que está nesse limite aí, média-média e média-baixa, que de fato ficaria. Veja, quando a gente fala que ela entra na faixa de isenção, é muito importante esclarecer aos nossos amigos da 98. Não é que essa família vai deixar de pagar imposto, ela vai deixar de pagar imposto de renda, porque ela já paga uma carga tributária altíssima quando ela consome. E ela consome tudo, porque com uma baixa renda nada se guarda. E, portanto, tudo que ela ganha, ela precisa consumir para sobreviver. E aí ela vai pagar imposto de renda quando ela compra um produto, quando ela contrata um serviço, sempre está pagando, imposto sobre o consumo. O que se pretende é tirar esses 29 milhões da faixa de tributação do imposto de renda, uma vez que não parece justo que eles paguem, além da tributação sobre o consumo, também a tributação sobre a renda.